A partir desse momento, nós desejamos a todos os nossos irmãos, amigos e convidados para mais este 22º Encontro de Espiritismo, aqui nesta Casa de Amor e Caridade. Nós desejamos o nosso fraternal bom dia e que a doce paz do nosso Mestre Jesus já possa estar presente em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos dar início então à abertura da nossa solenidade na manhã de hoje, mas primeiramente nós vamos levar aquele agradecimento ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de aqui mais uma vez nos reunirmos em seu nome e aqui nesta bendita seara. Para isso então nós vamos convidar a senhora Rosa Freio de Carvalho, diretora da área espiritual, que irá então falar em nome de todos nós, a prece de agradecimento. Assim juntos, nessa sintonia de paz e de amor, vamos pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e a esses companheiros queridos espirituais que estão sempre conosco, vamos pedindo que este dia seja mesmo radioso e que todos nós possamos aprender mais ainda sobre a nossa doutrina. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos a nossa festinha espiritual. E assim, após essa prece, nesse momento aqui eu desejo apresentar a todos vocês, os nossos convidados, que aqui compõem a nossa tribuna na manhã de hoje. Aqui à minha esquerda, o senhor Moacir Petroni, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ao seu lado, Dr. Caio Atanásios Petro Salama, diretor da área de divulgação. Ao seu lado, Dona Rosa Freio de Carvalho, diretora da área espiritual da FESP. Ao seu lado, a professora Astrid Saeg, diretora do curso básico 1 e 2. Nosso convidado especial de Brasília, escritor, divulgador, Ariston Santana Teles. Ao seu lado, o senhor Geraldo Cotrone Valente, responsável pelo DEPOI, Departamento de Orientação e Encaminhamento. Ao seu lado, sua esposa, diretora do DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento. Ao seu lado, a senhora Maria Toniette Compre, diretora do Departamento do Evangelho no Lar. E para finalizar, o responsável pelo jornal Semeador, Altamirando Dantas de Assis Carneiro. E agora, para oficializarmos a abertura desse 22º Encontro de Espiritismo, nós vamos convidar o senhor Moacir Petroni, que vai nos dirigir algumas palavras. Que a doce paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. É mais uma oportunidade que esta casa nos oferece a todos nós de aprendermos um pouco mais, de gravarmos um pouco mais os ensinamentos da nossa doutrina, tirar aquelas dúvidas. É muito importante esse convívio fraterno e amigo que deve se repetir sempre. É a oportunidade que todos temos de juntos passarmos algumas horas, discutirmos ideias e trazermos soluções para outras. Vamos então todos nos integrarmos ao trabalho, como se estivéssemos numa aula, e que o professor é sempre Jesus. Somos todos alunos, como nos disse Bezerra de Menezes. Então, em nome da casa, em nome da nossa diretoria, nossos companheiros, declaramos por aberta o 22º Encontro de Espiritismo. Muito obrigado. Nós queríamos pedir antes aos nossos todos os companheiros presentes que procurem fazer as perguntas, podem ser genéricas sobre quaisquer assuntos voltados para a doutrina espírita, e que façam as perguntas o mais curto possível para dar tempo de mais pessoas serem atendidas através das respostas. Como ainda não há nenhuma pergunta, só para abrir, enquanto isso nós esperamos que as perguntas estejam chegando rapidamente, eu começaria com o Ariston Santana Teles, perguntando a ele que, diante dos problemas atuais desse final de milênio, vê uma solução a curto prazo para a melhora do homem nesse final de terceiro milênio, ou, na sua opinião, continuará nessa situação agravante que nos encontramos mundialmente hoje? A pergunta que acabou de ser formulada é das mais interessantes e, de certo modo, gera uma certa ansiedade. Como estará o mundo do jeito que andam as coisas nos próximos anos? As coisas não andam nada bem. Qual a possibilidade que temos
nós, a humanidade terrena, para mudar a ordem das coisas? É possível que a nossa humanidade se regenere à luz do amor e do conhecimento dentro de poucos anos? Se isto não aconteceu ao longo de 20 séculos, determinado cientista disse o seguinte: os tripulantes da aeronave Terra estão amotinados contra a ordem do universo. Isso é chocante, né? As manifestações do mal têm crescido assustadoramente em todos os níveis, em todos os setores. Bem, existem dois mundos. O mundo lá de fora, o planeta, que é essa embarcação que não anda bem, viajando por mar revolto. E existe o mundo cá dentro, meu mundo interior, o seu mundo interior. O mundo lá fora pode não andar bem, e não anda bem mesmo. Debaixo de tantos conflitos, isso é impossível. Mas o mundo cá dentro, ou seja, seu coração, o meu coração, pode estar em paz. Nós estamos aqui exatamente para isto. Nós não estamos falando aqui, apresentando esse trabalho no sentido de salvar o planeta, mas de salvar a nós mesmos. Então, a federação tem um trabalho coletivo, a doutrina em si tem um trabalho abrangente, universal, mas tem um recado para cada um de nós. Então, que cada um de nós procure se colocar em sintonia com Deus, porque assim, haja o que houver com o mundo lá fora, nós permaneceremos tranquilos, conscientes e felizes no mundo íntimo e maravilhoso da nossa própria alma. Para a professora Astrid, qual é a ótica espírita sobre os sacramentos, batismo e casamentos e religiosos, que soma esse aspecto? A doutrina espírita surgiu no século XIX justamente numa proposta de oposição a todo aquele misticismo que caracterizava a Idade Média. Ao mesmo tempo que surgiu em pleno momento de efervescência intelectual, do racionalismo, houve uma busca de explicitar o Evangelho à luz da razão. Sob esse aspecto, para a doutrina espírita, toda a parte formal de sacramentos, batismos, rituais, não tem sentido. É muito polêmica a questão a respeito da religião dentro da doutrina espírita. Será que podemos considerá-la uma religião ou não? Se tomarmos o ponto de vista de que toda religião busca a ligação do homem para com Deus, mas que possui uma parte técnica, a doutrina espírita, por sua vez, tem como objeto esta ligação do homem com Deus, esta busca de transcendência, esta elevação, porém não o aspecto técnico da religião. Por quê? Porque ela busca justamente o acesso direto à interioridade. O ser liga-se com Deus, mas liga-se com Deus não através de uma consciência representadora, mas através de uma consciência espiritual, intelectualizado, em que o indivíduo tem realmente consciência da ligação da sua essência, da sua interioridade para com Deus. Não podemos absolutamente criticar toda e qualquer forma sacramental. Importa sim que o façamos, porém, com consciência e à luz da interioridade. O magnetismo, ele é natural no espírito? O magnetismo é uma propriedade da energia em si. Allan Kardec chega a falar de homem elétrico ou magnético, que seria exatamente aquela pessoa mais sensível, cuja alma, ou mesmo cuja aura, se manifesta mais, ou mais visivelmente, ou mais intensamente.
Magnetismo é aquela propriedade da energia que estabelece a atração. Por exemplo, nós, quem sabe, poderíamos ter um certo magnetismo, ou seja, uma capacidade atrativa nas nossas palavras, na nossa forma de expressão. Então, o magnetismo não pode absolutamente ser uma propriedade da matéria ou do corpo propriamente, e sim da essência, ou seja, do espírito imortal. Existem pessoas mais ou menos magnéticas, porque existem pessoas mais ou menos espiritualizadas. Não temos notícia. Quem sabe, talvez até eu tenha feito sobre outro nome, sobre outro pseudônimo, mas não temos notícia, não poderíamos afirmar jamais com certeza. Pergunta: o que Jesus quis dizer com essas palavras? Nada passará antes que se cumpra esses fatos. O céu escurecerá, as estrelas cairão sobre a terra, não haverá mais dia, só noite, haverá tempestade, onde haverá um expurgo, uma verdadeira limpeza sobre o planeta Terra. Jesus disse em seu Evangelho que os tempos estão próximos e que tudo isso se cumprirá e que os bons não temessem. Em todos os momentos, Jesus deixa bem claro que ele veio cumprir e não revogar a lei, ou seja, as profecias anteriores. Sob esse aspecto, Jesus faz esse pronunciamento, referendo-se, logicamente, ao futuro. Nós podemos interpretar até com relação ao Apocalipse. Mas o que importa é o seguinte: sem dúvida que passaremos por uma transformação. Aliás, é próprio da evolução, não só do ser humano, mas do universo, essa oposição, em que por vezes um momento aparentemente negativo é desencadeador de uma realidade mais feliz. Se nós formos analisar a história dos homens, a história do pensamento, a história do ser, ocorre sempre essa dialética, um momento de oposição que é justamente desencadeador de um momento mais próspero e mais feliz. Sob esse aspecto, nós podemos entender o Apocalipse como sendo um momento, por princípio, aparentemente negativo, mas um momento necessário no ciclo da história da evolução, desencadeador de um momento com certeza mais feliz. Importa, no entanto, analisarmos esta expressão de Jesus do ponto de vista da interioridade. Como bem disse o nosso querido Ariston, existe o lado de fora e o lado de dentro. Importa interpretarmos toda e qualquer expressão de Jesus à luz da interioridade. Logicamente, haverá transformações, eventuais transformações com relação à qualidade natural do planeta, mas o que importa é este momento de transformação moral e que o homem despertará para a luz, para a interioridade, justamente pela limitação que ele passará por esses momentos. Ariston, sobre o sonho. Que é o sonho em termos espirituais, ou não há relação entre sonho e espírito? Os sonhos podem significar um fenômeno meramente psicológico ou consciencial, como pode significar uma experiência ou uma vivência fora do corpo. Ou seja, nós podemos, durante a noite, estar sob determinado estado de tensão emocional, fisiológica ou psicológica, e aí os sonhos passam a ser uma espécie de espelho a refletir a situação que nós estávamos ou estamos vivendo. Porém, acontece frequentemente o sonho, digamos, onírico, a experiência nitidamente mediúnica, na qual nós, saindo do corpo, o que acontece todas as noites, deixando o nosso corpo físico deitado, acomodado, passamos a estabelecer contatos e experiências do outro lado da vida.
Muitas vezes trazemos para a tela da memória as recordações de tudo aquilo que aconteceu. Outras vezes tudo isso fica apagado. Então o sonho pode ter uma explicação meramente psicológica, como também pode representar uma experiência mediúnica ou mesmo anímica. Professor Astrid, conforme o Espiritismo, nós viemos aqui na Terra para evoluirmos, e quando nascemos com alguma deficiência física, é para resgatarmos algum erro do passado. E o que você me diz da doação de órgãos? Se for assim, eu quando doar os meus órgãos, eu logicamente estarei prejudicando a evolução do meu próximo? Sem dúvida, nós já sabemos que toda e eventual vicissitude ou constrangimento atual tem a sua causa no passado. Importa, porém, nós por vezes nos expressarmos de uma forma um pouco mais leve, no sentido de que é muito comum nós referirmos-nos à palavra resgate. Quando falamos em resgate, é como se eventualmente houvesse uma cobrança por parte do Pai, quando na verdade não existe. Todo e qualquer constrangimento de ordem material, moral, física, seja o que for, são experiências pelas quais nós temos que passar, sempre no sentido de uma superação. Experiências por vezes difíceis, mas que com certeza desencadearão uma alegria maior, o engrandecimento do espírito. Então não se trata somente de um resgate, trata-se de experiência de superação. Com relação à doação de órgãos, a doutrina espírita não se coloca, não se posiciona absolutamente contra. Haja visto que é uma forma de dedicar-se ao próximo, de uma forma de colocar-se a bem do próximo, no sentido até de salvar a vida do próximo, de forma que, desde que com consciência, não existe nada que se possa opor à doação de órgãos. Ariston, como acontece o processo reencarnatório? Por exemplo, o meu pai morreu há 4 anos e pela doutrina espírita, ele pode estar me esperando ou ele já pode estar reencarnado aqui na Terra novamente? Só mesmo as organizações do plano espiritual sabem quando fulano ou beltrano deve reencarnar ou até mesmo desencarnar. Esse controle está mais com o plano espiritual do que propriamente com a gente aqui embaixo. Por exemplo, há espíritos que desencarnam, ficam lá durante algum tempo, pouco tempo, pode ocorrer 2 anos, 10 anos, e logo tem necessidade de voltar ao plano físico, enquanto outros espíritos desencarnam, gostam da experiência do outro lado, ficam por lá, gostam, ou há uma necessidade de que eles permaneçam, e ficam por lá, quem sabe 50 anos, 200 anos, 120 anos. Ocorre muitas vezes o seguinte, e já houve uma explicação mediúnica a esse respeito: certas pessoas que têm grandes dificuldades de adaptação com este mundo, é porque certamente viveram intensamente e durante muito tempo lá no plano espiritual, levando uma vida mais livre e quem sabe mais feliz. Aí quando descem, o processo de adaptação se torna mais difícil, porque aqui tudo é mais limitado naturalmente. Professor Astrid, não tenho nenhuma manifestação espírita, não acredito mesmo em nenhuma superstição, não acredito em horóscopo, nem de revistas e nem de jornais. Posso estudar o espiritismo, entre parênteses, kardecismo? Sem dúvida, né? Esse tem tudo para tornar-se um espírita. Em primeiro lugar, do ponto de vista da manifestação espírita, entendemos aqui a realidade do fenômeno. Não importa o fato de eventualmente termos uma mediunidade ostensiva, não é mais importante a realidade do fenômeno. O fenômeno, ele é um fundamento para a doutrina espírita, o fenômeno é um meio de elevação, o fenômeno é um meio de autoconhecimento, o fenômeno é uma forma de dar de si em favor do próximo, mas não é o mais importante.
O mais importante é a interioridade, o mais importante é a qualidade do ser, o mais importante é o nosso sentimento, a nossa elevação, a nossa doação. É muito comum as pessoas, sobretudo quando adentram as escolas na casa ou na doutrina, que falam: olha, eu não vejo nada, eu não ouço nada, e agora? Eu digo: ótimo, o importante não é ouvir, ver, o importante é ser. Então, não é o mais importante o fenômeno, o mais importante é a religiosidade, é a interioridade. O fato de você não acreditar em superstição, não acreditar em horóscopo, é de certa forma positivo, porque importa, antes de mais nada, nós partimos de uma postura cética. Cético é o indivíduo que considera, que pondera, que analisa antes de aceitar passivamente. Portanto, ir contra a superstição, o horóscopo, já é uma postura racional que predispõe à doutrina espírita. Meu querido Ariston, vamos lá. Pena de morte. Qual é a posição do espírita em torno desta questão? Contra ou a favor? O indivíduo deve pagar com a própria vida os crimes cometidos? Só uma palavrinha sobre a questão anterior. Um amigo nosso, a respeito de superstição, disse o seguinte: olha, Ariston, eu não tenho nenhuma superstição, por isso todos os dias eu me levanto com o pé direito. Não é. Pena de morte significa o crime legalizado. Um dos países mais criminosos do mundo é a maior potência. Veja que contradição. Os Estados Unidos é um país oficialmente criminoso, porque institui, aceita, adota a pena de morte. Está sempre acontecendo esse escândalo, porque já se tornou um escândalo. O próprio mundo, digamos lá fora, já reage contra essa prática nos Estados Unidos. Existem hoje 3.815 elementos, pessoas, homens e mulheres, no corredor da morte, ou seja, à espera da pena de morte. Pena de morte significa vingança, violência. Getúlio Vargas, um grande estadista aqui do nosso país, dizia: contra qualquer sorte de violência, eu procuro responder sempre com o perdão. Então, a pena de morte é uma coisa abominável à luz da nossa doutrina. Astrid, queria saber o que me diz sobre a cremação. A doutrina espírita também não posiciona-se contra a cremação. Muito contrário, é comum, inclusive, em nosso meio. O que importa é sempre agirmos com consciência, dado o fato de, por vezes, levar um tempo para o desprendimento do espírito do corpo. O tempo desse desprendimento é relativo à evolução do espírito, pode levar menos, pode levar mais tempo. Sob esse aspecto, a doutrina nos ensina que devemos esperar 72 horas após o desencarne para então efetuar a cremação. Meu querido Ariston, a doutrina espírita, ela admite a existência da fatalidade, do acaso, da sorte em nossa vida? Sorte, acaso? Um certo filósofo disse: quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. O outro disse: quanto mais eu trabalho, mais Deus me ajuda. Olha aí. Então, realmente não existe sorte, fatalidade. Isso não existe. Até está escrito na própria obra kardeciana, textualmente: o acaso não existe. O que existe é um encadeamento de causas e efeitos.
É tudo um processo, é como diz o livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Astrid, se uma mulher que pode ter filhos biológicos, ela porém decide adotar, esta mulher está cometendo algum erro? Absolutamente. Muito pelo contrário, é um gesto muito nobre, uma expressão de devotamento, na medida em que, na verdade, não é um ser herdado biologicamente, é um ser que, eventualmente, biologicamente, não existe uma ligação, mas muito possivelmente uma ligação espiritual, uma ligação essencial. Mas, de qualquer forma, eu diria que esta é uma das expressões mais significativas da caridade, no sentido de caminhar junto à criança, ampará-la, sustentá-la, mesmo que não haja uma herança biológica. Ariston, a lei de causa e efeito, ela explica tudo o que há de bom e de ruim na nossa vida? Ou existe algo que escapa a essa lei, como o livre-arbítrio, a vontade ou a irresponsabilidade do nosso semelhante, causando-nos a dor, a injustiça? Ninguém, basicamente, faz mal a ninguém. O mal que me faz mal é o mal que eu faça a alguém, não o mal que alguém me fez. Todo sofrimento é filho de um erro. Isto é lei universal. Todo sofrimento, Deus não é injusto. Qualquer dor significa efeito de uma causa. O sofrimento é filho de um erro. Isso em qualquer lugar do mundo e do universo. O acaso, ainda sob esse aspecto, não existe. Astrid, milagres, eles acontecem? É merecimento? É fé? Como é que o espírita vê os milagres? Para o espírita, milagres não existem. Na verdade, o termo milagre surgiu por quê? Era tudo aquilo em que a ciência não consegue explicar. Então, na verdade, não existem milagres, existem fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar. Felizmente, a doutrina espírita, com seus fundamentos científicos, já conseguiu explicar algo com relação aos fenômenos mediúnicos, com relação aos milagres de Jesus, dado que o objeto da ciência espírita transcende um pouco a matéria no seu estado sólido, cristalizado. Poderíamos até falar em termos de ciência dos fluidos, que é o fundamento principal para essa questão dos milagres. Com relação ao nosso dia a dia, será que existe milagres com relação a nós? Não existe. O que existe, como bem falou o nosso colega Ariston, é consequência daquilo que nós somos, pensamos e fazemos. Importa, porém, não esperar que algo nos advenha do exterior. Importa, sim, buscarmos interiormente a nossa elevação, a nossa qualidade do ser, porque todo e qualquer problema só se resolve dentro de nós mesmos. Ariston, quando é que nós reconhecemos a nossa alma gêmea? É uma pergunta interessante. Almas gêmeas. Nós temos um amigo que se casou com uma moça, e isso já faz aí uns 8 anos. Foi ao nosso centro em Brasília para me apresentar a sua alma gêmea. Era uma moça muito bonita. Ela tinha 22 anos e ele 39. Daí para cá, ele já foi ao centro me apresentar mais 3 almas gêmeas. Ele está agora no 5º casamento. Já são clones. Já são clones. Então, a alma gêmea é alguma coisa que a gente deve questionar bastante, pensar bastante. Um senhor um dia desses me disse: olha, Ariston, eu me casei
com aquela que eu pensava ser a minha alma gêmea. Hoje eu descobri que ela é minha alma algema. Astrid, quando o espírito reencarna no planeta Terra, já vem com seu destino pré-determinado ou nada poderá ser mudado a partir desse instante? Existe muita dificuldade em precisarmos o limite das coisas. Existe na doutrina espírita, como um questionamento que foi feito agora há pouco, até que ponto nós podemos falar de determinismo, até que ponto nós podemos falar de livre-arbítrio. Para a doutrina espírita não existe o determinismo. Existe, na verdade, a consequência, os frutos, o resultado daquilo que nós fomos e fizemos no passado. No entanto, se nós já reencarnamos com determinado plano, este plano é decorrente das nossas próprias opções antes de termos encarnados. Aí questionamos, bom, mas enquanto encarnado, será que eu não poderia modificar esses rumos? Posso, sem dúvida, aqui e agora, desde que eu me liberte de toda e qualquer ilusão, desde que eu me liberte de todo e qualquer apego, desde que eu me supere interiormente, eu posso modificar este plano aqui e agora. Portanto, existe o livre-arbítrio? Sim, lógico que existe. Posso modificar o plano? Posso. Já nos disse Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Certa feita eu li um artigo que me marcou muito com relação a essa questão da liberdade do livre-arbítrio. Nós podemos dizer que nós encarnamos tal qual estivéssemos no corredor, em determinado momento do espaço, em determinado momento do tempo. No entanto, existem algumas portas neste corredor que cabe a nós escolhermos, a porta da direita, da esquerda ou da frente. Talvez então viemos, sim, no momento, no espaço, numa família, num contexto social determinado, porém nós podemos nos superar a cada momento. Ariston, profecia. O Evangelho de Mateus fala que, sobre os acontecimentos do juízo final, nem os anjos e nem o Filho do Homem sabe quando acontecerá, só Deus. Como é que se explica a profecia de Nostradamus, afirmando que no próximo ano de 1999, com mês, data e hora marcada, acontecerão os fatos que culminarão com a vinda de Jesus e o juízo final? É um assunto polêmico, porém é fato que Nostradamus, como outros profetas e médiuns, fizeram previsões que de fato se tornaram verídicas, fatos que aconteceram mesmo. E aí que as profecias têm um espaço de probabilidade, porque o determinismo, digamos, das profecias não bombardeiam, não alteram o nosso livre-arbítrio. Então as coisas estão para acontecer? Sim. Vão acontecer conforme estão escritas? Talvez não, porque tudo está sob interferência da nossa ação espontânea, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Então nós não devemos nos impressionar exageradamente com, digamos, a matemática ou a precisão das profecias. Tudo também a esse respeito, tudo é relativo. Nós conhecemos uma pessoa que resolveu mudar para a cidade de Sobral. Imagina só, ele vivia e vive ainda aqui em São Paulo. Se impressionou tanto com o chamado fim do mundo, achando que o mundo vai ter um fim, que resolveu mudar-se para Sobral. E aí me ligou dizendo: Ariston, eu escolhi Sobral porque eu acho que a cidade tem esse nome porque é a única coisa que vai sobrar. Porque certas pessoas, mesmo aquelas tidas como religiosas, elas são obsediadas. Mesmo as religiosas, curioso essa parte, né? Bom,
Para nós espíritas, o tema obsessão é um termo muito comum. Existem várias causas. A causa está sempre no próprio sujeito, por vezes por apego, por vezes por ideia fixa, por vezes entidades que perseguem com relação ao passado, enfim, existe uma série de motivos. Porém, do ponto de vista religioso, quando refere-se à obsessão, trata-se, acredito, do fanatismo. É muito comum, inclusive, nos nossos dias, a questão do fanatismo nas mais variadas religiões. Por quê? Justamente pelo fato de não termos senso crítico, justamente pelo fato de não questionarmos, de não compreendermos racionalmente, é que somos levados, por vezes, a atitudes radicais e até prejudiciais em favor de si mesmo e, por vezes, de toda uma coletividade. Existe sob esse aspecto obsessão? Existe, na medida em que trata-se de um fanatismo, de uma fé cega. Importa crer, mas crer compreendendo. Como importa compreender, como já dizia Santo Agostinho, mas compreender também crendo. A partir da fé, mas explicitar racionalmente. Ariston, aqui é uma pessoa que leu vários livros da codificação, mas ela pergunta: conversando com um professor de espiritismo, talvez seja na cidade de Praia Grande, ele disse que eu tinha 2% de espiritismo. O que vale mesmo é a prática ou o estudo é secundário? A resposta está nas palavras do Espírito de verdade na própria codificação, quando disse: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este o segundo ensinamento. Então, temos aí duas grandes e indispensáveis colunas da evolução, da própria evolução do espírito: o amor e o conhecimento. Moro num edifício aproximadamente com 7.000 pessoas. Uma das pessoas procurou-me com a seguinte pergunta: meu filho, com 16 anos, conforme os jornais divulgaram exaustivamente, saltou há cerca de um ano do 16º andar por uma das janelas do nosso apartamento. Há possibilidade de comunicar-me com ele para saber se errei em alguma coisa no meu amor de mãe? Sem dúvida que há possibilidade de comunicação. Tá? Existem muitos trabalhos, existe assistência, existe psicografia, sem dúvida que existe essa possibilidade. O que importa é procurar o lugar certo para tal. O que nós não podemos dizer que trata-se eventualmente de algum erro por parte da mãe. Como nós mesmos colocamos agora, existe, de certa forma, as consequências do passado, mas não podemos também ter essa visão restrita de dizer que tudo é coisa do passado, que tudo é resgate. Existem fatos também que ocorrem que não necessariamente estão no passado, que existe uma causa logicamente, pode ser uma causa até do presente, mas que não necessariamente seja com relação à mãe, não necessariamente com relação aos pais. A causa pode estar também na própria criança. Ariston, convivemos com tantos comentários, tanto sobre acontecimentos passados como presente, dúvidas sobre uma catástrofe que irá modificar ou acabar com o mundo. Pergunta: será a passagem do século ou até mesmo do milênio? Isto é sensacionalismo ou intuição? Nós não podemos olvidar, esquecer, ou ficar indiferentes ao que está escrito. Paulo de Tarso disse, e está escrito: estudai as profecias. Significa que essas previsões têm sua credibilidade. João, o evangelista que teve as visões apocalípticas, não era um espírito qualquer,
ele era companheiro de Jesus, era apóstolo do Divino Mestre, era um grande médium. Então você não pode absolutamente pegar o Apocalipse de João e jogar no lixo como coisa que incomoda, como coisa imprestável, como coisa inverídica. Não, nós devemos respeitar as profecias. Gente, na página 342 do livro Há 2000 anos, Emmanuel diz que o planeta, de tanto receber vibrações negativas de sua humanidade, a qualquer dia poderá reagir, como se fosse um ser vivo. Aliás, é um ser vivo, é reagir na forma de cataclismos. Então, há essa possibilidade. Aliás, já está havendo a nível, digamos, social ou humano, já está acontecendo grandes cataclismos. Quanta gente tem morrido na África, no Oriente Médio, aqui mesmo no Brasil? Nós perguntamos, 35 milhões de crianças analfabetas e subnutridas ou desnutridas no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Isso não significa uma catástrofe? O fato, porém, é o seguinte: nós temos dito, a história está entrando num processo de afunilamento. Ainda hoje nós lemos no Estadão o seguinte: em 1958, não faz tanto tempo, 40 anos, havia aqui em São Paulo 50 mil favelados. Hoje são 1.900.000 favelados aqui em São Paulo, aqui na grande São Paulo. 1.900.000 pessoas digamos assim, num estado de subvida. Isso não significa uma catástrofe? Enfim, o Apocalipse não tem apenas um sentido físico, de cataclismos geológicos, abalos sísmicos. Ele também tem um sentido profundamente ético, espiritual, moral, social. Professor Astrid, o que o Espiritismo oferece como auxílio prático ao problema da violência, do desemprego e da criança abandonada? Violência, desemprego e a criança abandonada. Em primeiro lugar, Evangelho, Evangelho, Evangelho. Na medida em que nós vamos nos evangelizando, que nós mudamos a nossa forma de ser, que nós modificamos os nossos sentimentos, que nós passamos a levar uma vida mais elevada, nós passamos a reagir de forma mais pacífica com relação às vicissitudes, com relação às revoltas. Sem dúvida que a violência no dia de hoje é consequência do nosso estágio de evolução. Sem dúvida que a violência de hoje resulta em revolta com relação às situações, mas a única forma realmente de quebrarmos a violência é com o amor, tão somente com o amor. Com relação à criança abandonada, importa também trabalharmos muito a parte da educação. Por mais que busquemos medidas que possam auxiliar, que possam amparar o que é de um valor inestimável, importa trabalhar a criança interiormente. A educação ainda permanece como sendo a base de tudo. Aí o desemprego, tão comum nos dias de hoje. Pois é, nós estamos num momento realmente difícil com relação a isso. Importa, como nós comentamos há pouco, nós orarmos, importa nós nos elevarmos, modificar o nosso pensamento para nos tornarmos merecedores de tanto. Enfim,
o que importa é toda uma conduta evangélica, o que importa é toda uma modificação interior, todo o resto é consequência, é decorrente.